Pai, meus irmãos, desde já, quero pedir que o Senhor venha abençoar a tua casa, venha abençoar o teu lar, venha jogar por terra todo o embaraço do inimigo. Vamos para mais uma palavra que se encontra em Lucas, capítulo 19, que tem por título Zaqueu, o publicano. E entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, por mim convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Zaqueu ele era um publicano, só que ele não era um publicano comum. Zaqueu ele era chefe dos publicanos, ou seja, ele era maioral dos publicanos. Então vai nos dizer que Zaqueu ele tinha uma curiosidade em conhecer e em saber quem era Jesus, porque Zaqueu ele ouviu falando que Jesus curava, que Jesus libertava. Então quando ele ouviu que Jesus estava entrando na sua cidade, que era em Jericó, ele correu em direção para ver Jesus Cristo. E outra coisa que Zaqueu também soube, que ele falava com o pecador. Então Zaqueu ele não foi até Jesus porque ele estava precisando de uma cura, porque ele estava precisando de um emprego, ou ele estava precisando de algo financeiro, né? Mas Zaqueu ele foi porque ele queria conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Ele já era rico, como a palavra de Deus diz, e ele era muito rico. E os publicanos ali eram aliados dos romanos, eram judeus que trabalhavam para os romanos. Então eles tinham uma má fama. Então ninguém queria ser amigo de um publicano, ninguém queria falar com um publicano. Inclusive os fariseus, que eram os crentes daquela época. Eles não queriam se aproximar do publicano, porque o publicano ele tinha uma má fama, por ele extorquir o pessoal judeu e às vezes até pegar mais do que era devido. Então esse publicano chamado Zaqueu, que era maioral, ele tentou ir ao encontro de Jesus, mas onde Jesus Cristo ele estava, tinha uma multidão ao seu redor. E a Bíblia vai falar que esse homem ele era pequeno, de pequena estatura. Então ele não conseguiu nem ver quem era Jesus. Então Zaqueu ele falou: eu vou ter que arrumar um jeito de ver Jesus Cristo, porque eu não sei qual vai ser o momento que eu vou ter outra oportunidade dessa. Então Zaqueu ele aproveitou aquela oportunidade e falou: vou ter que tentar fazer alguma coisa para ver Jesus. Então vai nos dizer a palavra de Deus que ele subiu nessa árvore para ver quem era Jesus. E quando Jesus estava passando, ele viu aquele desejo no coração de Zaqueu tão grande que Jesus Cristo ele olhou e viu aquele homem em cima da árvore. Falei: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Ou seja, eu aprendo aqui que Jesus Cristo ele quer fazer uma transformação na tua vida, mas é uma transformação de dentro para fora. Ou seja, Jesus Cristo ele quis entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu, o desejo de Zaqueu era só ver Jesus. Zaqueu, o desejo de Jesus foi entrar na casa de Zaqueu. Ou seja, Zaqueu agora ele não só conheceu Jesus Cristo, não só viu Jesus Cristo, mas também conheceu ele. Então o desejo de Zaqueu era só de ver, mas agora, pelo que ele fez, pelo esforço que ele fez para ver Jesus Cristo, para estar na presença de Deus, porque às vezes para a gente se sentir bem, né, com Deus, ou buscar Deus, a gente tem que fazer algum esforço. Qual o esforço que a gente tem que fazer nos tempos de hoje, no tempo de homem moderno? É a gente ir para a igreja. Eu sei que você pode buscar Deus em casa, você pode buscar a Deus no teu quarto, mas não é a mesma coisa de quando você está indo para a igreja, porque você está indo para um ambiente espiritual, onde as pessoas que estão ali estão com o mesmo propósito que você. E outra coisa, é um trazendo um versículo, é um trazendo um louvor. Então isso tudo vai te enchendo espiritualmente. Então é necessário a gente estar sempre unido. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui?
que às vezes para a gente chegar à presença de Deus vai pedir algum esforço nosso. Porque Zaqueu, ele teve que se esforçar para ele ver quem era Jesus Cristo. Por quê? O pessoal até fala isso, né? Que Deus sem é Deus, ele continua sendo Deus, e nós estamos sem Deus. O que nós seremos? Ou seja, o que Zaqueu estava precisando ali era de uma necessidade espiritual. Jesus mesmo falou em Mateus 4, que nem só de pão haverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por mais que você seja rico, seja bem financeiramente, você precisa de algo espiritual para a tua alma. A tua alma tem sede, porque o homem é corpo, alma e espírito. O espírito dele tem sede, tem ânsia por Deus. E não adianta, cara, que quando eu era do mundo, eu buscava várias e várias coisas para tentar preencher esse vazio. Esse vazio que você tem na alma, só Deus ele pode preencher. Então aquele vazio que Zaqueu sentia, só Deus poderia preencher esse vazio que ele tinha na alma. Então quando ele encontrou Jesus Cristo, aquilo que ele procurou a vida dele toda, ele encontrou. Então o que ele falou? Agora eu vou dividir metade dos meus bens com pobres, e se eu tomei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vejo aqui que Zaqueu ele não só aceitou Jesus Cristo, mas houve um arrependimento também e uma conversão. Por quê? Porque ele mudou. Antigamente ele roubava os pobres, agora ele estava devolvendo aquilo que ele pegou dos pobres e dividindo aquilo que era dele, a riqueza dele. Eu vou dar metade do que é o meu. Eu tenho 1 milhão, vou dar 500 mil para os pobres e vou ficar com 500 mil. Ou seja, quando a gente aceita Jesus Cristo, a nossa vida também ela tem que ter uma mudança, tem que ter uma transformação que justifica esse encontro com Jesus Cristo. Zaqueu ele não só viu Jesus Cristo e continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia, não. A partir do momento que Jesus entrou na vida dele, ele mudou o comportamento dele diante da sociedade. Ou seja, se você conheceu Jesus Cristo quando você não era casado, agora você vai casar no papelzinho direitinho. Se você conheceu Jesus Cristo quando você fumava, agora você já não fuma mais. Então as pessoas têm que ver essa transformação. Não é uma coisa só que vem da boca para fora. Zaqueu não confessou Jesus só da boca para fora. Zaqueu confessou Jesus Cristo de coração. Ou seja, quando eu faço de coração, eu me disponho a mudar, eu me disponho a melhorar. Porque tem que haver uma mudança. Não adianta eu falar de Jesus Cristo para minha família e minha família não ver mudança na minha vida. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mostrar que Deus ele realmente chegou na minha vida e aquilo que passou, passou. E eis que tudo se fez novo. Então Zaqueu ele mostrou ali para aquele pessoal ali. Ninguém dava nada por ele. Pensou que ele seria só mais um publicano. E ainda questionaram a Jesus Cristo porque Jesus Cristo comeu com o homem daquele. Ou seja, às vezes aquele vizinho que você não quer pregar o evangelho para ele, que você acha que ele é uma maldição, Deus ele pode transformar ele numa bênção. Assim como Jesus Cristo ele transformou Zaqueu em uma bênção. Mas Jesus Cristo ele teve que fazer obra. Teve que ir na casa de Zaqueu, teve que conversar com Zaqueu. Ou seja, Deus ele vai libertar o teu vizinho, Deus ele vai libertar teu filho e teu esposo, mas você também tem que falar de Jesus para ele. Não estou falando para você ser uma pessoa chata, mas assim que você tem uma brecha, você falar, pregar. Porque às vezes as pessoas, muitas pessoas, eu vou falar quase todos, fazem isso porque elas não conhecem a Deus. O homem sem Deus, ele realmente vai fazer essas coisas. Essas coisas ilícitas, igual como Zaqueu fazia. Porque eles ainda não tiveram um encontro com Jesus. Por isso que Jesus na cruz ele falou o quê? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Todos nós que viemos ao mundo, viemos com um propósito. Ninguém veio ao mundo só para sofrer, não. Talvez essa pessoa ainda não teve um encontro com Cristo. Que quando ele tiver, ele pode ter vida transformada. Zaqueu aquele foi o encontro de Jesus Cristo. Mas tem muita gente que está precisando de Jesus Cristo como Zaqueu, mas não tem força para ir. Não tem força para chegar nele. Então Deus vai usar eu e você para pregar o evangelho para essas pessoas. Essa é a nossa missão. Jesus Cristo saiu do meio daquela multidão para salvar um pecador, uma alma. Imagina aqueles publicanos todos, quando viram que Jesus entrou na casa de Zaqueu. Imagine quantas almas foram salvas através de Zaqueu. Não é falado aqui, mas eu creio que muitas almas foram salvas, porque Zaqueu ele ocupava uma posição de destaque. Então as pessoas viram, com certeza viram a transformação na vida deles e foram se achegando a Jesus Cristo. Então, irmão, fica com essa palavra no teu coração. Que Deus ele venha falar melhor ao teu coração. E faça igual Jesus Cristo fez.
seja uma bênção na vida de todos. Assim, fiquem com Deus.